Passei 31 dias numa cama de hospital lutando pela minha vida. E durante esses 31 dias, nenhuma única pessoa da minha família entrou pela porta do meu quarto. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã. Quero que vocês pensem nesse número por um momento. 31 dias. Mais de um mês inteiro. Mais de 700 horas ligada a máquinas, ouvindo o bip constante dos monitores. Acordando no meio da madrugada quando as enfermeiras vinham verificar meus sinais vitais e me perguntando se meu corpo conseguiria resistir por mais um dia. Houve momentos em que eu ficava olhando para o teto durante horas. Eu não tinha forças para fazer muito mais. Só conseguia pensar. Pensar na minha vida, nas minhas escolhas e principalmente na minha família. Toda vez que a porta do quarto se abria, uma parte de mim esperava ver um rosto conhecido. Esperava ver minha mãe entrando com um sorriso preocupado. Esperava ouvir a voz do meu pai perguntando como eu estava. Esperava que minha irmã aparecesse, nem que fosse por alguns minutos. Mas isso nunca aconteceu. As únicas pessoas que estiveram ali foram médicos, enfermeiras e alguns desconhecidos que me mostraram mais compaixão do que minha própria família havia demonstrado em anos. No começo, tentei justificar a ausência deles. Dizia a mim mesma que provavelmente estavam ocupados. Que talvez estivessem preocupados e não soubessem como reagir. Que talvez viessem amanhã. Depois esse amanhã virou uma semana. Então virou 2 semanas. E finalmente um mês inteiro. A verdade era impossível de ignorar. Simplesmente não se importavam o suficiente para aparecer. Meu nome é Kayla. Tenho 28 anos. E esta é a história de como minha própria família me mostrou, da forma mais dolorosa possível, quanto eu realmente valia para eles. Mas também é a história de como acabei descobrindo o meu próprio valor e de como, no final, eles receberam uma lição que jamais esperavam. Tudo começou numa terça-feira. Eu me lembro perfeitamente porque as terças eram os meus dias de academia. Eu tinha uma rotina que seguia quase sem falhar. Levantei cedo, vesti roupas confortáveis e fui para a cozinha preparar uma xícara de café antes de sair. Parecia uma manhã completamente normal. Mas, enquanto a cafeteira estava funcionando, senti algo estranho. Primeiro veio uma leve tontura. Depois, uma dor aguda no abdômen. Tentei me apoiar na bancada, achando que passaria em alguns segundos. Mas em vez de melhorar, tudo piorou. O quarto começou a girar. Senti falta de ar. Minhas pernas pararam de responder. A última coisa de que me lembro daquela manhã foi o som da xícara caindo no chão. Depois, escuridão. Quando abri os olhos novamente, estava cercada por luzes brancas. Tudo parecia embaçado. Eu ouvia vozes, passos e o som constante das máquinas trabalhando ao meu redor. Uma profissional de saúde se inclinou sobre mim. Você consegue me dizer seu nome? Perguntou. Levei alguns segundos para responder. Minha mente estava confusa. Eu me sentia como se tivesse acabado de acordar de um sonho muito longo. Finalmente consegui dizer meu nome. Os médicos trocaram algumas palavras entre si e continuaram trabalhando. Passaram-se horas até que eu realmente entendesse onde estava e o que estava acontecendo. Mais tarde, os médicos me explicaram a situação. Eu havia sofrido graves complicações internas. Meu estado era sério. Precisava de tratamento imediato e monitoramento constante. Durante vários dias, os médicos não tinham certeza de como minha condição evoluiria. Em outras palavras, eu estive muito mais perto da morte do que imaginava. E enquanto eu lutava para sobreviver naquele quarto de hospital, esperando que alguém da minha família aparecesse nem que fosse por alguns minutos, ninguém apareceu. Era o tipo de problema médico que não dá tempo para se preparar. Daqueles que não esperam você colocar sua vida em ordem. Daqueles que exigem cirurgia em questão de horas, não de dias. Enquanto estava na ambulância, peguei meu celular e liguei para minha mãe. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-lo. Lembro perfeitamente da minha voz falhando quando disse: "Mãe, eu estou com medo. Vou passar por uma cirurgia." Minha mãe, Glenda, ficou em silêncio por alguns segundos. "Ah não, que coisa terrível, filha. Me mantenha informada." E desligou. Foi só isso. Me mantenha informada. Como se eu estivesse falando sobre um atraso no trânsito. Como se eu não fosse a filha dela a caminho de uma cirurgia de emergência. Fiquei olhando para a tela do celular sem conseguir acreditar. Depois liguei para meu pai. Ele atendeu no terceiro toque. Dava para ouvir a televisão em volume alto ao fundo. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo. Disse que os médicos estavam preocupados e que eu precisava entrar na sala de cirurgia o quanto antes. "Poxa, bom, avise a gente quando tudo terminar", respondeu. E antes de desligar, ouvi ele perguntar para alguém que estava com ele: "Você quer alguma coisa da cozinha?" Ele nem esperou para saber se eu estava bem.
Nem perguntou se eu precisava de alguma coisa. Naquele momento entendi que estava sozinha. Nem cheguei a ligar para minha irmã, Tansy. Estávamos sem nos falar havia 3 semanas. Nossa última conversa terminou mal depois que eu a lembrei dos $400 que ela havia me pedido emprestado meses antes. Segundo ela, eu era sensível demais por tocar no assunto. Mesmo assim, enviei uma mensagem. Apenas 3 palavras. Vou fazer cirurgia. Ela visualizou. E não respondeu. 6 horas se passaram antes de eu receber qualquer reação dela. Àquela altura, eu já tinha entrado no centro cirúrgico. A cirurgia é uma lembrança confusa. Luzes fortes. Salas frias. Médicos de máscara. Vozes que eu escutava pela metade. Mas uma coisa eu lembro perfeitamente, acordar depois. Minha garganta estava destruída por causa do tubo de respiração. Eu me sentia confusa e cheia de dor. Mal conseguia me mexer. A primeira coisa que fiz foi olhar para a porta do quarto. Esperava ver alguém. Minha mãe. Meu pai. Minha irmã. Qualquer pessoa. Mas não havia ninguém. A cadeira ao lado da minha cama estava vazia. E essa cadeira continuou vazia durante os 31 dias seguintes. Quero ser justa ao contar esta história. Porque mesmo quando algumas pessoas não nos tratam com justiça, isso não significa que devemos fazer o mesmo. Minha mãe até mandou algumas mensagens. Pouquíssimas. No 3º dia, escreveu: Como você está se sentindo? No 9º dia, enviou: Espero que você já esteja melhor, cara sorrindo e com olhos sorridentes. Com um rostinho feliz, como se eu estivesse gripada. Como se não tivesse passado por 3 cirurgias. Como se meu corpo não estivesse lutando todos os dias para se recuperar. Meu pai foi ainda pior. Durante toda a minha internação, ele me enviou exatamente 2 mensagens. 2. E a segunda nem era para perguntar sobre minha saúde. Era para saber se eu ainda tinha guardado o cortador de grama dele. Lembro de ler aquela mensagem e ficar olhando para a tela por vários minutos. 31 dias no hospital. 3 cirurgias. E a maior preocupação dele era um cortador de grama. Minha irmã nem sequer tentou fingir interesse. Não escreveu uma única palavra. Nada. Nenhum. Como você está? Nenhum espero que você melhore. Nada. Até o 19º dia. Naquele dia, recebi uma mensagem dela. Por um segundo, pensei que talvez ela tivesse mudado. Que talvez finalmente estivesse preocupada. Abri a mensagem. Ela dizia: Você viu a caixinha dos meus AirPods? Era só isso. Nenhuma pergunta sobre minha saúde. Nenhuma palavra de apoio. Ela só queria encontrar os fones de ouvido dela. Lembro de deixar o celular de lado e sentir uma tristeza enorme. Não por causa da mensagem, mas porque ela confirmou algo que eu vinha tentando negar havia dias. Minha família não estava ocupada. Não estava confusa. Não estava passando por um momento difícil. Simplesmente não se importava. Enquanto isso, eu observava o que acontecia nos outros quartos do hospital. 2 portas adiante havia um senhor idoso cujos netos iam visitá-lo todos os dias. Eles levavam desenhos e colavam tudo na parede. Com o passar das semanas, aquele quarto parecia uma galeria de arte. Na frente do meu quarto havia uma mulher que sempre recebia visitas. Amigos, familiares, vizinhos. Levavam sopa, revistas, flores ou simplesmente ficavam sentados ao lado dela para que não se sentisse sozinha. E toda vez que eu via aquilo, sentia uma mistura estranha de felicidade e tristeza. Felicidade porque aquelas pessoas eram amadas. E tristeza porque aquilo me fazia perceber uma verdade muito dolorosa. Eu estava lutando pela minha vida completamente sozinha. Havia uma enfermeira chamada Priya que começou a me trazer copinhos extras de pudim escondidos entre as refeições. Um dia, ela piscou para mim e disse: Querida, alguém precisa cuidar um pouquinho de você. E para ser sincera, aquelas palavras quase me fizeram chorar, porque ali estava uma mulher que me conhecia havia apenas 4 dias, demonstrando mais carinho por mim do que as 3 pessoas que me conheciam a vida inteira. Foi isso que mais partiu meu coração. Não foram as cirurgias. Não foram as agulhas. Não foi a dor física. Foi a solidão. Eu chorei mais por me sentir abandonada do que por qualquer dor da recuperação. E há algo que aprendi durante aqueles dias. Uma dor assim não desaparece quando você sai do hospital. Ela fica com você. Ela muda você por dentro. Ela mostra exatamente qual é o seu lugar na lista de prioridades das pessoas que dizem te amar. E quando você entende essa verdade, não consegue mais esquecê-la. Só pode decidir o que vai fazer com ela. Finalmente recebi alta numa quinta-feira. Ninguém foi me buscar. Ninguém. Nem uma ligação dizendo: estou a caminho. Nem uma mensagem perguntando a que horas eu sairia. Nada.
Tive que pedir um carro por aplicativo pelo celular. Minhas mãos ainda tremiam porque meu corpo continuava fraco depois de tudo o que tinha passado. Quando cheguei ao meu apartamento, senti outro golpe no coração. Ele estava vazio havia mais de um mês. As plantas estavam secas e mortas. As correspondências estavam acumuladas perto da porta. Tudo parecia abandonado. Como se eu tivesse desaparecido do mundo. Naquela primeira noite, eu nem tive forças para chegar até o quarto. Sentei no chão da sala e fiquei ali por horas. Pensando. Relembrando. Tentando aceitar tudo o que tinha acontecido. E naquela noite fiz uma promessa a mim mesma. Prometi que nunca mais confundiria obrigação com amor. Nunca mais acreditaria que só porque alguém é da família, isso significa que realmente se importa comigo. E prometi mais uma coisa. Da próxima vez que minha família precisasse de algo de mim, eu me permitiria dizer uma palavra que nunca soube usar com eles. Não, eu não teria que esperar muito para colocar essa promessa à prova. Exatamente 31 dias depois de voltar para casa, meu celular vibrou. Sim, eu contei. Naquela época eu contava tudo. Os dias, as ligações, as mensagens, as ausências. Era como se eu estivesse reunindo provas para um julgamento que existia apenas na minha cabeça. Olhei para a tela. Era uma mensagem da minha mãe. Por um segundo, pensei que talvez ela quisesse saber como eu estava. Talvez finalmente tivesse percebido tudo o que aconteceu. Talvez quisesse se desculpar. Abri a mensagem. Ela dizia: Oi, querida. Temos uma notícia muito emocionante. Tansy e Vance vão se casar em outubro. Encontramos o vestido perfeito para ela, mas ele custa $12.000 e estamos sem dinheiro. Você poderia nos ajudar? Família ajuda família. Era só isso. Nenhum. Como você está se sentindo? Nenhum. Você já se recuperou? Nenhum desculpe por não termos estado ao seu lado. Nada. Apenas um pedido de dinheiro. $12.000. Para um vestido de noiva. Depois de eu passar 31 dias sozinha em um hospital. Depois de 3 cirurgias. Depois de semanas me perguntando se iria sobreviver. Fiquei olhando para a tela. Depois reli a mensagem. E então li uma terceira vez. Porque sinceramente eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Na verdade, eu ri. Estava sozinha no meu apartamento quando li a mensagem e soltei uma gargalhada que não tinha nada de engraçada. Daquelas risadas que surgem quando algo é tão absurdo que o cérebro simplesmente não sabe como reagir. $12.000. $12.000 para um vestido de noiva. Para a mesma irmã que não foi capaz de me escrever uma única palavra enquanto eu estava numa cama de hospital lutando pela minha vida. A mesma irmã que ignorou minha mensagem antes de uma cirurgia de emergência. A mesma irmã que encontrou tempo para me perguntar sobre uns AirPods perdidos. Fiquei olhando para a tela sem conseguir acreditar. E enquanto relia a mensagem repetidas vezes comecei a pensar em Tansy. Porque para entender por que aquela mensagem me machucou tanto, primeiro é preciso entender quem ela era dentro da nossa família. Tansy era 2 anos mais nova do que eu. E desde que me lembro, ela era a favorita. Não de uma forma discreta. Não de uma forma que deixasse espaço para dúvidas. Era óbvio para qualquer pessoa que quisesse enxergar. Quando éramos crianças, a cada nova estação ela ganhava roupas novas. Eu recebia as que ela não queria mais. E isso nem fazia sentido, porque nós nem usávamos o mesmo tamanho. Quando Tansy tinha problemas na escola, meus pais contratavam professores particulares para ajudá-la. Quando eu tinha dificuldades em alguma matéria, me diziam para me esforçar mais. Quando ela completou 17 anos, ganhou um carro zero. Quando eu consegui meu primeiro carro aos 19, era um veículo velho que havia pertencido a um amigo da família. Estava cheio de defeitos. Eu mesma tive que consertá-lo usando o dinheiro que ganhava no meu trabalho de meio período. Enquanto ela recebia ajuda, eu recebia lições sobre responsabilidade. Enquanto ela ganhava presentes, eu recebia explicações. Durante anos, tentei me convencer de que estava exagerando. As crianças costumam fazer isso. Tentam acreditar que os pais são justos. Tentam pensar que tudo está apenas na imaginação delas. Que talvez as diferenças tenham uma explicação razoável. Eu também fiz isso. Durante muito tempo, inventei desculpas para eles. Repetia para mim mesma que eles não tinham favoritos. Que eu estava sendo sensível demais. Que certamente amavam nós duas da mesma forma. Mas os 31 dias que passei sozinha no hospital destruíram todas essas desculpas. Porque uma cadeira vazia durante o mês inteiro tem uma maneira muito especial de mostrar a verdade. Já não restavam dúvidas. Já não restavam explicações. Já não restava nada que eu pudesse me agarrar. Minha família tinha feito uma escolha. E essa escolha era que eu não era prioridade.
Voltei a olhar para a mensagem da minha mãe. Ela continuava ali brilhando na tela. Era como um resumo perfeito de tudo o que havia de errado entre nós. Ela não tinha me escrito para perguntar como estava minha recuperação. Não tinha me ligado para pedir desculpas por ter desaparecido durante o momento mais difícil da minha vida. Não tinha demonstrado a menor preocupação comigo. Ela só apareceu quando precisava de alguma coisa. Porque se eu fosse completamente sincera comigo mesma, era exatamente isso que eu sempre tinha sido para eles. Não uma filha. Não uma irmã. Não uma pessoa. Eu era um recurso. Alguém útil quando precisavam de dinheiro, ajuda ou favores. Alguém que podiam ignorar durante semanas e depois procurar quando fosse conveniente. Pensei em ignorar a mensagem. Simplesmente deixá-la sem resposta. Pensei em bloquear o número e seguir em frente com a minha vida. Também pensei em escrever uma resposta enorme. Uma resposta em que eu lembrasse cada dia que passei sozinha no hospital. Cada ligação que nunca fizeram. Cada visita que nunca aconteceu. Cada mensagem fria e vazia que recebi enquanto lutava para me recuperar. Pensei em dizer exatamente como eles tinham partido meu coração. E por um instante, estive muito perto de fazer isso. Escrevi aquela resposta 3 vezes. E nas 3 vezes apaguei tudo. A primeira era longa e cheia de raiva. Eu lembrava cada dia que passei sozinha no hospital. A segunda era ainda mais dura. A terceira explicava exatamente como eles me fizeram sentir. Mas quando terminei de escrevê-la, fiquei olhando para a tela e entendi algo importante. Eles não mereciam uma explicação. Nem sequer mereciam a minha raiva. Porque a raiva exige tempo. Exige energia. Exige que você ainda se importe o suficiente para tentar fazer a outra pessoa entender. E depois de tudo o que aconteceu, eu já não tinha vontade de fazer esse esforço. Então decidi responder com o mesmo nível de interesse que eles haviam demonstrado por mim. Abri o aplicativo do banco. Procurei a conta da minha mãe. E enviei exatamente $1. Um único dólar. Depois, na mensagem da transferência, escrevi 2 palavras. Boa sorte. Foi só isso. Desativei as notificações do celular, coloquei-o no silencioso e fui dormir. E pela primeira vez em mais de um mês, dormi profundamente. Sem ansiedade. Sem tristeza. Sem esperar que alguém me ligasse. Na manhã seguinte, percebi que minha pequena mensagem tinha causado exatamente o efeito que eu imaginava. Meu celular parecia uma bomba prestes a explodir. Havia 11 chamadas perdidas da minha mãe. 11. A mesma mulher que não encontrou tempo para me visitar durante 31 dias no hospital. Meu pai tinha enviado 6 mensagens. E isso era quase engraçado. Durante toda a minha internação, ele me escreveu apenas 2 vezes. 2. Mas agora, quando o assunto era dinheiro para o vestido da Tansey, de repente conseguia escrever parágrafos inteiros. E então apareceu uma mensagem da minha irmã, a primeira em mais de um mês que não tinha nada a ver com AirPods perdidos. Ela dizia: Você está falando sério? $1? Você tem ideia de como isso foi humilhante? A mamãe mostrou para todo mundo durante o café da manhã em família e agora a tia Raina acha que eu te odeio. Este deveria ser o momento mais feliz da minha vida, e você está estragando tudo. Você sempre faz tudo girar em torno de você. Fiquei olhando para aquelas palavras durante vários minutos. Fazer tudo girar em torno de mim. Eu não conseguia acreditar. Porque, segundo ela, sobreviver sozinha a várias cirurgias era fazer tudo girar em torno de mim. Passar 31 dias abandonada em um hospital era fazer tudo girar em torno de mim. Chorar sozinha todas as noites enquanto esperava uma visita que nunca chegou era fazer tudo girar em torno de mim. Ao que parecia, tudo isso era menos importante do que um vestido de noiva. Não respondi. Nem para ela. Nem para minha mãe. Nem para meu pai. Deixei as mensagens continuarem chegando. Uma após a outra. Como a pilha de correspondências que encontrei acumulada no meu apartamento quando voltei do hospital. Cada mensagem era mais uma prova. Uma prova de que ninguém estava preocupado com a minha saúde. Eles estavam apenas irritados porque eu tinha dito não. 2 dias depois, meu pai decidiu me ligar. Dessa vez não mandou mensagem. Ligou diretamente. Quase ignorei a chamada. Mas uma pequena parte de mim, uma parte ingênua e otimista que ainda não tinha aprendido completamente a lição, decidiu atender. Kyla, disse ele assim que atendi. Reconheci imediatamente aquele tom. Era a voz que ele usava quando estava bravo, mas tentava parecer razoável. O que foi aquela história do dólar? Sua mãe está arrasada. Senti uma risada amarga surgir dentro de mim. Arrasada? Repeti. Que palavra interessante. Ela só quer ajudar sua irmã a ter um casamento bonito, continuou ele. Isso é tão errado assim?
E naquele momento algo mudou dentro de mim, algo que estava guardado havia semanas, algo que ficou preso atrás de 31 dias de silêncio, decepção e dor. Pela primeira vez desde que saí do hospital, parei de tentar proteger os sentimentos deles. Respirei fundo. E quando falei, minha voz saiu muito mais firme do que eu esperava. Pai, há pouco mais de um mês eu passei por uma cirurgia. Você sabia que quase não sobrevivi à segunda operação? Do outro lado da linha, houve silêncio. Um silêncio longo e desconfortável. Finalmente ele respondeu. Não, eu não sabia que tinha sido tão grave. Senti uma mistura de tristeza e raiva. Você não sabia porque nunca perguntou. Nenhum de vocês perguntou. Ele ficou em silêncio novamente. E eu continuei. Eu fiquei sozinha naquele hospital por 31 dias. 31 dias inteiros. Vi outros pacientes recebendo visitas todos os dias. Filhos, pais, irmãos, amigos. Pessoas chegando com flores, comida ou simplesmente para ficar alguns minutos ao lado deles. Respirei fundo. Sabe o que foi mais triste? Uma enfermeira me trazia pudim extra porque sentia pena de me ver sempre sozinha. Ele não respondeu. E agora, depois de tudo isso, depois de voltar para um apartamento vazio, com plantas mortas e uma recuperação que precisei enfrentar completamente sozinha, a primeira coisa que vocês me pedem é dinheiro. $12.000. Para um vestido. Isso não é justo, Kayla, disse ele finalmente. Todos nós estávamos ocupados. Não consegui evitar uma risada. Ocupados? Sim. Ocupados durante 31 dias seguidos? Mais uma vez, silêncio. Os três. Minha mãe, minha irmã e você? Todos ocupados demais para fazer uma ligação? Para uma visita? Para perguntar se eu ainda estava viva? Ele não tinha resposta. Porque não existia resposta. Não havia nenhuma explicação razoável. Ninguém está ocupado demais para lembrar de uma filha que está lutando pela própria vida. Ainda mais quando houve tempo para cafés da manhã em família, compras de vestidos e encontros sociais. Aquele dólar que eu enviei, continuei, representou exatamente o mesmo esforço que vocês fizeram por mim. Se vocês realmente acham que eu vou dar $12.000 depois de mal conseguirem me mandar 2 mensagens em um mês, então vocês não me conhecem nem um pouco. Essa foi a minha resposta. E, antes que ele pudesse discutir, desliguei. Quando a ligação terminou, não senti raiva, nem satisfação. Senti alívio. Como se tivesse finalmente largado um peso enorme que carregava havia anos. Achei que aquilo encerraria a história. Mas eu estava errada. Porque 2 semanas depois, descobri algo que mudou completamente a forma como eu enxergava tudo o que tinha acontecido durante aqueles 31 dias. Tudo aconteceu na casa da minha prima dela. Ela era uma das poucas pessoas da família que realmente tinha ido me visitar no hospital. Apareceu 2 vezes com sopa caseira e uma pilha de romances porque lembrava que eu gostava de ler. Naquela tarde, estávamos conversando tranquilamente quando ela disse algo que me deixou sem chão. Fico muito feliz que você esteja bem, comentou. Todos nós ficamos preocupados quando sua mãe disse que você não queria receber visitas. Pesquei algumas vezes. O quê? Dela ficou imóvel. Sua expressão mudou imediatamente. Era óbvio que ela tinha acabado de revelar algo que eu não sabia. Espera, você não sabia? Sabia o quê? Sua mãe disse para toda a família que você queria privacidade. Que não queria que ninguém fosse te visitar durante a recuperação. Disse que as visitas te deixavam estressada e que você preferia ficar sozinha. Senti o ar desaparecer da sala. O quê? Sim, foi isso que ela nos disse. Fez todo mundo acreditar que você tinha pedido para ninguém ir ao hospital. Fiquei olhando para ela. Eu não conseguia processar aquilo. Meu coração começou a bater mais rápido. Enquanto ela continuava falando, uma sensação gelada começou a se espalhar pelo meu peito. Porque eu nunca tinha dito nada parecido. Nunca. Nem uma única vez. Na verdade, passei 31 dias esperando que alguém aparecesse por aquela porta. 31 dias me perguntando por que ninguém vinha. 31 dias acreditando que minha família simplesmente não se importava comigo. E agora eu estava descobrindo que alguém tinha contado uma história completamente diferente. Uma história que jamais saiu da minha boca. E pela primeira vez desde que deixei o hospital, comecei a me perguntar quantas outras mentiras tinham sido contadas sem que eu soubesse. Eu nunca disse a ninguém que não queria visitas. Nem uma única vez. Na verdade, eu me lembrava perfeitamente de ter dito à minha mãe várias vezes, durante os primeiros dias no hospital, que me sentia sozinha e que desejava ter alguém ao meu lado. Por isso, quando ouvi o que dela me contou, senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Porque de repente entendi algo terrível. Minha mãe não apenas decidiu não me visitar,
Ela inventou toda uma história para justificar a própria ausência. Disse a todos que eu queria ficar sozinha, que precisava de espaço, que não queria receber visitas. E assim transformou o abandono dela em uma suposta escolha minha. O pior era que aquilo funcionava perfeitamente. Porque se todos acreditassem que eu tinha pedido privacidade, ninguém questionaria porque minha própria mãe nunca apareceu no hospital. Ninguém perguntaria onde ela esteve. Ninguém acharia estranho que uma filha passasse um mês inteiro internada sem receber visitas da família mais próxima. Era uma explicação confortável, conveniente e completamente falsa. Senti um nó no estômago, mas por trás daquela sensação surgiu algo ainda mais forte, algo muito mais claro: raiva, uma raiva fria que eu ainda não tinha sentido. Olhei para dela e perguntei se ela poderia me mostrar o que havia sido dito no grupo da família durante aquele mês. Eu tinha sido removida daquele grupo anos antes, depois de uma discussão durante um jantar de Natal. Dela hesitou por alguns segundos. Era evidente que não queria se envolver, mas no fim, pegou o celular e me mostrou as mensagens. E tudo começou a fazer sentido. Havia atualizações da minha mãe durante toda a minha internação. Mensagens dizendo a todos que eu estava bem, que estava descansando, que queria tranquilidade, que precisava de espaço. Cada palavra era uma mentira. Continuei rolando a conversa enquanto sentia meu coração acelerar. Então encontrei algo que fez meu sangue ferver. Era uma conversa entre minha mãe e uma das minhas tias. A data correspondia à minha segunda semana no hospital. A mesma semana em que tive complicações graves. A mesma semana em que uma febre tão alta preocupou até os médicos. Enquanto eu estava apavorada em uma cama de hospital, minha mãe escrevia no grupo da família que estava ocupada demais com os preparativos do casamento da Tansey. Ocupada demais. Não para cuidar de mim. Não para me visitar. Não para ligar para o hospital. Ocupada demais porque tinha provas de vestido, compromissos e planos de casamento. Fiquei olhando para a tela sem conseguir acreditar. Ela sequer mencionou que minha situação era grave. Não falou das cirurgias. Não contou que minha vida correu risco. Nada. Era como se tudo tivesse sido apenas uma gripe. Como se não houvesse motivo algum para preocupação. E então entendi o motivo. Porque se a família soubesse da verdade, alguém teria aparecido. Alguém teria ligado. Alguém teria perguntado o que estava acontecendo. E isso destruiria a história que minha mãe estava construindo. Então ela escolheu apagar a realidade. Fez a verdade desaparecer. E me deixou sozinha carregando tudo aquilo. Quando saí da casa da dela, sentei dentro do meu carro por quase 20 minutos. Não liguei o motor. Não coloquei música. Apenas fiquei ali respirando. Tentando organizar meus pensamentos. Porque tudo que eu acreditava entender sobre aqueles 31 dias tinha acabado de mudar. Até aquele momento eu pensava que minha família simplesmente tinha sido egoísta. Que estava distraída. Que eram pessoas imperfeitas que falharam no pior momento possível. Mas aquilo era diferente. Muito diferente. Aquilo tinha sido uma decisão consciente. Uma mentira construída cuidadosamente. Uma história criada para que ninguém soubesse o que realmente estava acontecendo. Uma história que me deixava completamente sozinha enquanto protegia a imagem das pessoas que me abandonaram. E pela primeira vez compreendi algo importante. O dólar que eu havia enviado já não era suficiente. Não porque eu quisesse vingança. Não porque eu quisesse fazer alguém sofrer. Mas porque me recusava a continuar sendo a única pessoa que conhecia a verdade. Por tempo demais eu tinha ficado em silêncio. Por tempo demais permiti que outras pessoas escrevessem a minha história por mim. E aquilo estava prestes a acabar. Eu não gritei. Não publiquei uma mensagem dramática nas redes sociais. Não liguei para toda a família para criar um escândalo. Eu tinha algo muito melhor em mente. O que fiz depois foi muito mais tranquilo do que qualquer pessoa teria esperado. E sinceramente muito mais eficaz. Não liguei para minha mãe para gritar com ela. Não publiquei indiretas nas redes sociais. Não comecei uma guerra familiar. Simplesmente pedi um favor a dela. Perguntei se ela poderia me adicionar novamente ao grupo da família, nem que fosse por apenas alguns minutos. Ela aceitou. Quando entrei no grupo, vi dezenas de mensagens sobre o casamento, vestidos, decoração e planos para a festa. Ninguém falava sobre o que tinha acontecido comigo. Como se aquele mês inteiro de internação nunca tivesse existido. Como se eu nunca tivesse passado por aquilo. Respirei fundo. Abri minha galeria. Anexei uma captura dos meus documentos de alta hospitalar, onde apareciam claramente as datas da minha internação e das minhas cirurgias. Depois escrevi apenas uma frase. Nada mais. Para qualquer pessoa que tenha ouvido que eu não queria visitas, isso não é verdade.
Pedi apoio e companhia todos os dias em que estive no hospital. Simplesmente nunca os recebi. Acho que todos merecem saber disso antes de continuarem os preparativos do casamento. Li a mensagem uma vez. Depois mais uma. E por fim, apertei enviar. Logo em seguida saí do grupo. Não esperei respostas. Não me interessavam desculpas. Não precisava discutir com ninguém. Não estava tentando convencer ninguém. Só precisava que a verdade existisse em algum lugar fora da minha própria cabeça. Por tempo demais carreguei aquela história sozinha. Agora os outros também a conheciam. Os dias seguintes foram interessantes. Segundo dela me contou, o grupo explodiu. Minha tia Rena, a mesma que acreditava que eu odiava a Tansey por causa da história do dólar, ligou imediatamente para minha mãe para perguntar o que estava acontecendo. Outros parentes começaram a fazer perguntas. Pessoas que durante semanas acreditaram que eu queria ficar sozinha agora descobriam que tudo era mentira. E de repente muitas coisas deixaram de fazer sentido para elas. Por que ninguém visitou Kayla? Por que ninguém mencionou que as cirurgias eram tão graves? Por que toda a família falava sobre casamento enquanto eu estava hospitalizada? As perguntas começaram a se multiplicar. Minha mãe tentou se defender. Segundo dela, ela disse que eu estava confusa, que os medicamentos tinham afetado minha memória, que eu provavelmente estava me lembrando das conversas de forma errada. Mas havia um problema. Os documentos não estavam confusos. As datas não estavam confusas. A realidade não estava confusa. E pela primeira vez em muito tempo, a verdade tinha provas. Já não dependia de alguém acreditar em mim. Ela simplesmente estava ali. E isso mudou tudo. Quanto ao vestido de noiva, também ouvi algumas novidades. Como eu já não queria falar diretamente com meus pais nem com Tansey, todas as informações chegavam até mim por meio da dela. Pelo que parece, os planos mudaram bastante. O vestido de $12.000 desapareceu. O orçamento foi reduzido. A lista de convidados também. E vários familiares que inicialmente estavam dispostos a ajudar financeiramente começaram a pensar duas vezes depois de descobrirem o que realmente aconteceu durante minha internação. Quero deixar uma coisa clara. Eu não fiz nada disso para arruinar o casamento da Tansey. Não era vingança. Não era punição. E também não queria que ninguém cancelasse sua ajuda. A única coisa que fiz foi contar a verdade. Nada além disso. Se a verdade tornou as coisas mais difíceis para eles, a culpa não era minha. As consequências não nasceram das minhas palavras. Nasceram das escolhas que eles mesmos fizeram. Porque as mentiras podem funcionar por algum tempo. Podem se esconder. Podem proteger quem as conta. Mas, cedo ou tarde, precisam encarar a luz. E quando isso acontece, cada pessoa precisa carregar o peso das próprias ações. Já se passaram vários meses desde então. E minha vida hoje é muito diferente daquela que eu tinha antes daqueles 31 dias no hospital. Já se passaram vários meses desde aquela mensagem no grupo da família. E desde então não voltei a falar com minha mãe e meu pai nem com Tansey. Não houve uma grande reconciliação. Não houve uma ligação cheia de lágrimas. Não houve desculpas sinceras capazes de explicar tudo o que aconteceu ou apagar a dor daqueles 31 dias. Houve apenas silêncio. Mas desta vez era diferente. Porque já não era o silêncio que eles tinham imposto a mim. Era o silêncio que eu mesma escolhi. E por mais estranho que pareça, encontrei muita paz nisso. Durante anos tive medo de me afastar. Achava que perder minha família seria a pior coisa que poderia me acontecer. Mas depois entendi algo importante. O pior não é perder pessoas que não valorizam você. O pior é continuar correndo atrás do amor delas enquanto elas mostram, repetidas vezes, que não estão dispostas a oferecer o mesmo em troca. Hoje minha vida é muito mais tranquila. Não porque tudo seja perfeito, mas porque finalmente parei de esperar coisas de pessoas que nunca tiveram a intenção de me dar aquilo que eu precisava. E embora tenha perdido alguns relacionamentos, também descobri outros muito mais valiosos. Tenho a dela. A mesma prima que apareceu no hospital quando ninguém mais apareceu. A que me levou sopa caseira, livros para ler e conversas que tornaram meus dias um pouco menos solitários. Ela nunca fez grandes promessas. Simplesmente esteve presente. E às vezes isso vale mais do que qualquer discurso. Também existe Holt. Eu o conheci alguns meses depois de sair do hospital. No começo tinha medo de confiar em alguém novo. Depois de tudo o que aconteceu, era difícil acreditar que alguém pudesse realmente se importar comigo. Mas Holt foi paciente. E um dia me mostrou algo que nunca vou esquecer. Ele me trouxe uma simples gripe. Nada grave. Nada de hospitais. Nada de cirurgias. Nada de emergências. Apenas um resfriado comum.
Eu estava descansando em casa quando meu telefone tocou. Era Holt. Ele disse que estava do lado de fora. Quando abri a porta, encontrei-o completamente encharcado pela chuva. Ele tinha dirigido mais de 40 minutos apenas para me levar sopa quente e alguns remédios. Olhei para ele surpresa. Você não precisava fazer tudo isso, eu disse. E ele respondeu algo que ficou gravado para sempre na minha memória. Claro que precisava. É isso que você faz por alguém de quem gosta. Simples assim. Sem esforço. Sem condições. Sem esperar nada em troca. E lembro de ter pensado como era incrível que um homem que me conhecia havia apenas alguns meses entendesse melhor o amor e o apoio do que pessoas que estiveram na minha vida por quase 30 anos. Hoje tenho um círculo pequeno de pessoas. Muito menor do que antes. Mas também muito mais forte. Pessoas que entendem que estar presente não é opcional. Que o carinho não aparece apenas quando precisam de dinheiro ou favores. Que apoiar alguém significa estar ao lado dela nos momentos difíceis, e não apenas nas comemorações. Às vezes ainda penso naquela cadeira vazia ao lado da minha cama no hospital. 31 dias. 31 dias esperando que alguém se sentasse ali. 31 dias vendo aquela cadeira vazia toda vez que abria os olhos. Durante muito tempo, essa lembrança me enchia de tristeza. Mas não mais. Hoje eu a vejo de outra forma. Vejo aquele momento como a ocasião em que finalmente aprendi uma lição que levei anos para compreender. A diferença entre a família de sangue e a família de atitudes. Porque compartilhar o mesmo DNA com alguém não garante amor, não garante lealdade, não garante apoio. O que realmente importa é quem aparece quando as coisas ficam difíceis. Quem atende o telefone. Quem se senta ao lado da sua cama. Quem se preocupa com você sem esperar nada em troca. Essas são as pessoas que realmente importam. Essas são as pessoas que se tornam família. E se existe algo que aprendi com toda essa história, é que perder certos relacionamentos nem sempre é uma tragédia. Às vezes é o começo de uma vida mais honesta. Uma vida em que você não precisa implorar por amor. Uma vida em que finalmente entende o seu próprio valor. E a verdade é que aquele dólar e aquelas duas palavras nunca tiveram a ver com dinheiro. Tinham a ver com limites. Tinham a ver com respeito. Foram a primeira vez na minha vida em que deixei de aceitar menos do que eu merecia. Porque depois de tudo o que aconteceu, eu já não estava disposta a continuar sendo a pessoa que sempre dava enquanto os outros apenas recebiam. E foi essa decisão, mais do que qualquer outra coisa, que acabou mudando a minha vida para sempre.